falar, né, que se comunicar, e não apenas de forma verbal, e como eu disse, há 10, né, tipos ou maneiras que nós podemos nos comunicar, e eu quero ver isso com você. Mas Tiago, né, ele leva praticamente um capítulo, o capítulo 3 da carta de Tiago, é dedicado à comunicação, dizendo que aquele que controla a sua boca se torna varão perfeito, dizendo que a língua é como um leme, apesar de ser pequeno em relação à embarcação, determina todo o curso. A Bíblia diz, ainda em Tiago, que a língua é como uma brasa, que apesar de ser pequena, é capaz de incendiar um bosque inteiro. A Bíblia diz que assim como colocamos freios na boca de cavalos, se controlarmos a nossa língua, vamos poder controlar todo o corpo. E quem não controla a língua? Desgraça sua vida toda. Tiago 1,26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ainda no capítulo 1, mas um pouquinho antes, no verso 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no, e mais tardio ainda no irar. E Provérbios 21:23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha só, quem guarda a boca e a língua se aborrece menos. Olha só, você tem que aprender hoje a diferença entre falar muito e falar demais. Tem gente que fala quase nada, mas pensa em gente que fala demais. E tem gente que fala muito, mas não fala demais. Porque quem fala demais fala o que não deve, fala na hora errada. Então nós vamos brincar um pouco com isso. Eu queria que já desde agora você imaginasse que tipo de comunicação você tem exercido. Quando você para conversar, o negócio se resolve? Ou além de não resolver o que tu tentou, tu arrumou um montão de problema que não tinha? Porque tem gente que é assim. Vamos sentar para discutir, né? Vamos discutir as relações, o DR. Nós resolvemos uma causa. Normalmente, se não tiver habilidade, sabe como é que começa? Vamos parar, porque nós vamos brigar. Você é um burro, você não entende nada do que eu estou falando. Não dá para conversar contigo, né? E além de não resolver o que você tentou, você ainda arruma um montão de problema que nem existia. Então conversar, e se for com cônjuge, olha, é mais difícil ainda. Pensa num negócio desafiador. Conversar com seu marido, certo? Se for ele conversando com qualquer outra pessoa, é fácil, compreensivo, atencioso, sabe? Esse dia eu vi uma mulher discutindo com o marido, eu achei engraçado na igreja. Ela estava nervosérrima, dedo em riste, você isso, e eu de longe, olhando, que eu gosto de ver. É meu campo de estudo, de observação. De repente alguém bateu nas costas dela, e ela estava. Quando alguém bateu, ela virou e fez assim: oi, a paz do Senhor, tudo bom? Eu falei: o Satanás já saiu, né? Aquilo foi um toque libertador. Porque para conversar com outras pessoas, nós somos educadérrimos, polidos. Por isso que quando o assunto é comunicação, principalmente casal, repita comigo: vamos lavar roupa suja na frente dos outros. Nós aprendemos que roupa suja se lava em? Mentira, errado. Você tem que ir para frente dos outros, e de gente que tu não tem intimidade. Porque na frente que tu tem intimidade, a intimidade também faz você perder a cabeça. Tu tem que ser na frente de quem tu quer manter a impressão de bom moço, de boa moça, porque aí você controla, certo?
Na frente dos outros, se a sua mulher falou algo que você não entendeu, como é que você fala? Você poderia repetir, por gentileza? Eu acho que eu não entendi direito o que você quis dizer. Na frente dos outros. Se for só você e ela fala algo que você não entendeu, repete agora que eu quero ver. Repete, você vê. Se a Maria da Penha não vai baixar aqui em casa. Porque na frente dos outros, nós temos a tendência a sermos muito mais educados. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Torre de Babel nos dá uma grande direção, quando o assunto é comunicação. Aliás, me parece que é disso que ela quer tratar, e unicamente. Um povo unido, falando a mesma língua, cumprindo o mesmo propósito, se entendendo, fazendo a obra aparentemente impossível. A Bíblia chega a dizer que o propósito da torre é chegar nos céus. Nós sabemos que isso não seria possível, mas eu quero que você pegue a mensagem. O que Deus disse vamos ver esta obra, porque quem fala a mesma língua, quem consegue se comunicar, quem consegue trabalhar no mesmo propósito, para essa pessoa, para essa família, para essa empresa, para esse negócio, para essa igreja, não há limites. Você consegue entender isso? Esse é um assunto muito sério. Daí a importância, do inimigo fazer com que nós não venhamos nos entender. Parecer que nós falamos línguas estranhas e que não consigamos estabelecer limites ou propósitos a serem alcançados. Quando nós olhamos para tudo isso, nós descobrimos que basta pequenas mudanças. Ninguém precisa mudar por inteiro, principalmente no casamento. Se eu mudar 50% e minha mulher 50%, nós já atingimos os 100%. Um pouco de mudança em um e um pouco de mudança no outro pode fazer uma grande diferença num todo.